Bem-vindos ao Dor em Dose, o podcast de saúde da Rede Dor, seu canal ideal para assuntos relacionados à sua saúde e de sua família. Eu me chamo Flávio Cury, sou cardiologista e coordenador do Centro de Estudos do Hospital Copstar. No episódio de hoje falaremos sobre genética em doenças cardiovasculares, com a presença do Dr. Sérgio Kaiser, cardiologista e professor associado de Medicina Interna da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Oi, Sérgio, obrigado por ter vindo, tá? Você sabe que isso no consultório você sente tanto quanto eu, uma dúvida constante dos pacientes. Eles chegam e me mostram assim, quando for avaliado o meu lipidograma, com o que eu devo me preocupar? O que eu devo olhar ali? Fala pra gente, Sérgio. Ok, Flávio. Bom, em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite. Vamos então começar com essa questão que eu acho bastante relevante, né? Lipidograma vem com uma série de informações e quais são as principais? Dosagem do HDL colesterol, que antigamente era chamado de colesterol bom, esse termo está em desuso. A dosagem do colesterol total e triglicerídeos. E o LDL colesterol, que é a principal proteína, lipoproteína que carrega colesterol, se você quiser desenvolver isso a gente pode, é, sem dúvida alguma, o fator mais importante envolvido na doença arterial aterosclerótica, ou seja, na formação de placas de aterosclerose, que as pessoas falam às vezes placa de gordura, mas não é bem assim, é um processo inflamatório. Então, o mais importante a princípio seria o LDL colesterol. O LDL é calculado, ele não é dosado diretamente, existem fórmulas para isso, né? E o HDL ele funciona como um preditor de risco em equações que vão assim dizer qual é o risco desse paciente que nunca teve nada ter um infarto nos próximos 10 anos. O HDL ele é um preditor. No entanto, as pessoas às vezes se preocupam, o meu HDL está baixo e tudo, mas existe uma série de outras variáveis, né, que interagem e às vezes o HDL não tem importância nenhuma nisso, né? Aliás, todos os estudos, né, que foram realizados para aumentar HDL não mostraram redução de risco cardiovascular. Ele pode prever dentro de uma equação um risco, mas na verdade o HDL em si, aumentar HDL não reduz risco cardiovascular. Muito bem. Então, desses parâmetros todos, eu diria que o LDL colesterol seria aquele em que a gente tem um foco mais, digamos assim, mais determinado, porque a sua redução, ela realmente, através de medicamentos, ela pode sim reduzir bastante o risco do paciente apresentar um evento cardiovascular. Perfeito. Agora, Sérgio, eu não sei se você observa isso, mas deve observar, porque você faz tanto consultório quanto eu. As pessoas chegam lá, a minha mãe tem colesterol alto, ela nunca se tratou e nunca teve nada. Do que a gente pode inferir daí para poder ajudar o paciente? Tem alguma maneira de saber se a pessoa é mais suscetível às ações maléficas do colesterol alto? O que você acha? Bom, existe agregação de pacientes com hipercolesterolemia em famílias. A história familiar é um dado importante, inclusive a história familiar. Ela não entra nessas equações de cálculo de risco que eu comentei com você, mas a gente sempre tem que perguntar história familiar. E você, por exemplo, irmãos que já tiveram infarto, irmãs que já tiveram cirurgia de ponte de safena, né? Pai, mãe. Então, especialmente quando esse acometimento aterosclerótico ele ocorre antes dos 50 anos em homens ou antes dos 60 anos em mulheres, o que a gente considera como doença cardiovascular das artérias coronárias, doença precoce, tá? Então, quando a gente detecta isso, é interessante a gente aprofundar um pouquinho a investigação do paciente, sabe? Então, com certeza existe algo genético nisso, né? E para a população em geral, existe alguma vantagem em se aprofundar e procurar testes genéticos? Isso pode ajudar, Sérgio? Bom, a gente tem que fazer uma diferenciação aí, né? Existe uma condição chamada hipercolesterolemia familiar,
que atinge cerca de 1 em cada 250 pessoas. No caso, a hipercolesterolemia familiar, que a gente chama de heterozigótica. Já explico já. A homozigótica ela é muito mais rara, 1 em cada 800 mil pessoas. E essa realmente, quem é acometido por isso desenvolve doença ainda criança, né? É uma condição muito grave. Mas vamos lá para a hipercolesterolemia familiar heterozigótica, que é o mais comum. É uma condição que, inclusive, ela é subdiagnosticada. Às vezes o paciente é portador dessa condição e a gente descobre porque ele teve um infarto no miocárdio com 40 anos de idade, né? Existe sim, existem testes, né, para avaliar a mutação que levou esse paciente a ter hipercolesterolemia familiar. E que mutação é essa? Existem 3 mutações principais que a gente chama de dominantes, né? Mas eu não vou entrar em detalhes sobre dominante, recessivo, isso é lá dos bancos escolares da genética, né? Mas 3 mutações principais. A mais comum, né, para a gente se concentrar numa delas, é uma mutação que torna receptores de colesterol, calma que eu chego lá, torna receptores de colesterol no fígado, né, inativos ou inexistentes, ou seja, não funciona, né? No caso da heterozigótica, esses receptores, o paciente tem assim 50% dos receptores que ele deveria ter. Então, o fígado não retira o LDL colesterol direito. O que faz o receptor de colesterol? LDL colesterol, que é aquele que eu mencionei no início, né? Ele está envolvido no processo de aterosclerose, né? Ele entra na artéria, ele sai da artéria. Quando ele entra na camada íntima das artérias, ele pode desencadear uma reação inflamatória, né? Então, esse LDL colesterol, que na verdade, sabe, quanto mais baixo, melhor, né? A gente não precisa de LDL colesterol, todas as células do corpo fabricam o seu próprio colesterol. Então, para carrear colesterol, esse LDL, que é uma lipoproteína, né? Sabe que gordura não se mistura com sangue, né? Colesterol, triglicerídeos, eles têm que ser envolvidos por uma capa, né, de lipoproteínas. Então, a gente tem esse, no caso, o LDL colesterol, a gente não tem uma função muito definida, na verdade, sabe? E está provado que níveis muito baixos, né, níveis iguais ao de bebê, 20 mg por decilitro, as pessoas vivem muito bem, né? Então, voltando à questão da hipercolesterolemia familiar, esse LDL colesterol ele não pode ficar circulando, porque ele entra nas artérias e pode desencadear a aterosclerose. Então, é preciso que ele seja removido da circulação por receptores especiais que estão na superfície do fígado, tá? Quando o indivíduo tem uma mutação que torna, né, pelo menos metade desses receptores inoperantes, que é a chamada hipercolesterolemia familiar heterozigótica, seu nível de colesterol sobe significativamente. E esses pacientes, eles podem ter um infarto do miocárdio, por exemplo, aos 30, 40 anos. Se todos os receptores de colesterol do fígado não funcionam, como é o caso da hipercolesterolemia familiar homozigótica, onde a mutação, o indivíduo tem o azar de receber um gene defeituoso do pai e um gene defeituoso da mãe, esse vai desenvolver doença coronariana, infarto, com 12, 13 anos de idade. São pacientes que têm alterações muito graves, sabe? Então, existe sim, quando você suspeita de hipercolesterolemia familiar, existem alguns critérios. Eu acho que isso aí não é assunto para o leigo, é assunto para o médico, né? A gente tem critérios de Bloom, tem os critérios holandeses, enfim. Você faz um cálculo de probabilidade e, dependendo da probabilidade, se for uma probabilidade moderada a alta, você pode recorrer, então, a um painel genético que vai detectar ou não a existência de mutação. Perfeito, Sérgio. E tem tratamento hoje em dia para isso, não tem? Esses medicamentos que inibem a formação do colesterol? O tratamento, quando você consegue identificar, e aí daí o teste genético é tão importante. Um paciente com hipercolesterolemia familiar, que foi no teu consultório, colesterol muito alto, ou que já teve um infarto, ele tem filhos, é casado, tem filhos. Você detecta uma mutação nesse caso, né? Você obrigatoriamente tem que fazer, né, o sequenciamento em cascata, ou seja,
testar também os filhos. Porque se você detecta a mutação num menino ou numa menina, você já pode começar a usar a estatina a partir dos 8 anos de idade, 10 anos de idade. E com isso você vai reduzir acentuadamente a chance dessa criança vir a ter uma doença coronariana precoce. Perfeito, Sérgio. Muito bom. Duas perguntas assim que eu acho importante, toda hora me perguntam. Uma é mais complexa, que é o LPA. O que é o LPA? E tem tratamento para o LPA elevado, né? E a outra eu te digo depois. Fala primeiro. O LPA está na moda agora, né? Porque existem vários estudos agora testando terapias que chamam de silenciadoras de RNA e que, na verdade, interferem no mecanismo de produção da LPA no fígado. O que é uma LPA? Todo mundo tem, né, LPA, porque a gente herda um gene do pai e um gene da mãe. LPA é uma que a gente chama de uma herança codominante. O nosso LPA ele vai resultar do gene que a gente recebeu do pai, do gene que recebeu da mãe, né? E isso, a produção da tal LPA no fígado vai depender da junção, né, desses dois genes nos nossos cromossomos. Muito bem. A LPA, na verdade, ela é uma LDL. A gente chama de LPA com A minúsculo, né? Ela é uma LDL. Né? Ela tem colesterol, LDL, tem tudo que as outras LDLs têm. Só que ela tem um rabicho. Esse rabicho é uma ApoA minúscula, é uma proteína que é produzida pelo fígado. Tá? Existe muito mais LDL na circulação do que LPA. Então, na maioria das pessoas, 80% da população, esse LPA está abaixo de 50 miligramas por decilitro. Ou seja, um nível que não é arriscado, não determina nenhum risco cardiovascular maior. Mas nos outros 20% da população, o LPA pode estar aumentado, pode chegar a níveis estratosféricos, né? Dependendo do gene que eles receberam do pai e da mãe, né? E a LPA é uma lipoproteína agressiva. Tá? Então, quando a gente tem mais LPAzinho na circulação, né? Primeiro que os receptores de colesterol, vamos dizer um receptor de colesterol do fígado, né? Ele olha uma LDL e olha uma LPA, que também é uma LDL com rabicho, né? Aí ele diz, não, eu vou captar esse aqui, que esse aqui eu não consigo. Entendeu? Então, a LPA fica mais tempo em circulação. Então, o que ela faz? Ela agride as artérias, ela tem um potencial aterosclerótico e ela agride também a válvula aórtica do coração, fazendo com que ela se estreite. Ela é um fator de risco porque a gente chama de estenose aórtica. Tá? Hoje não existe um tratamento específico para LPA. Existe sim estudos em andamento com essas terapias silenciadoras do RNA que vão interferir na formação da LPA no fígado. Tá? É uma grande esperança. Mas, veja, o indivíduo que tem LPA elevado, é bom que ele saiba que tem, porque a gente vai carregar mais o quê? No controle da pressão arterial, no controle do diabetes, se ele for diabético. A gente vai reduzir mais o LDL colesterol nesse paciente, porque a gente está tratando os outros fatores de risco. Perfeito. Né? Então, ter LPA elevado não é destino, né? Não significa que o indivíduo vai ter doença. A gente vai mexer nos outros fatores de risco. E esse paciente pode ir muito bem. Perfeito, Sérgio. Agora uma dúvida que é toda hora no consultório. Doutor, eu estou baixando meu colesterol beta. Eu já li que o colesterol entra na formação de hormônio. Não vai atrapalhar a formação dos meus hormônios sexuais? Fala pra gente sobre isso. Pois é, todas as células do corpo, como eu disse, do cérebro, né, das gônadas, né, das suprarrenais, todas as células do corpo, elas produzem o seu próprio colesterol. Tá? Esse mecanismo é intrínseco a todas as células. E é interessante o seguinte, às vezes, por exemplo, numa situação de estresse, né, o indivíduo a suprarrenal precisa produzir mais hormônio, corticosteroide, cortisona, perdão, precisa produzir mais cortisona. Quem é o doador de colesterol? Porque cortisona, os hormônios esteroides, eles precisam de colesterol, né? E aí, às vezes, eles podem precisar de uma lipoproteína que doe colesterol para acelerar a produção de cortisona. Quem é o doador? Não é o LDL colesterol, é o HDL. Né? Olha. É uma das poucas funções que o HDL serve para alguma coisa realmente, né?
tem outras funções também importantes. A turma que lida com HDL vai ficar zangada se eu disser que, que eu disser que serve para pouca coisa, né? Mas tem outras funções também. Então a gente pode ter o LDL colesterol muito baixo sem problema nenhum. A gente vê, inclusive, famílias que têm uma mutação genética em que, são mutações raras, em que o LDL colesterol é muito baixo, isso se verificou em algumas famílias, especialmente quando tem casamento consanguíneo, sabe? E elas são férteis, vivem normalmente, sem problema nenhum. Nenhum. Perfeito, Sérgio. Foi muito bom, queria agradecer a sua presença aqui. Finalizamos por hoje mais um episódio do Dor em Dose, o podcast de saúde da Rede Dor. Esperamos ter colaborado nas suas dúvidas ou acrescentado informações valiosas para a prevenção, cuidado e o tratamento de doenças. Siga as redes sociais da Rede Dor, inscreva-se no canal e acompanhe todos os episódios de Dor em Dose pelo Spotify e YouTube. Obrigado.